Sejam bem-vindos a mais uma live de aquecimento do 2023 Fluente. 2023 Fluente é um evento 100% online e gratuito que eu vou fazer nos dias 6, 8 e 10 de fevereiro. Nesse evento eu vou ensinar para você o que você precisa fazer para ficar fluente em inglês em apenas um ano. E para te preparar para esse evento, eu estou fazendo essas semanas de aquecimento com lives de segunda a sexta, manhã, tarde e noite. Essa é a primeira live do nosso dia e o título da live é Vergonha de falar inglês? É assim que se resolve. Então chega mais, a gente vai falar sobre esse assunto, chega dando like na live e escreve aqui nos comentários, manda o seu bom dia Rafa, ou o seu good morning, o seu hello Rafa e vamos embora para a live. A Erika já chegou e já mandou o seu bom dia. Então vamos lá, o assunto da live é sobre vergonha, basicamente vergonha de falar inglês, né? E por que a vergonha acontece? A vergonha é sempre relacionada a uma expectativa que você acha que as pessoas têm sobre você, né? E é isso que eu falei, que você acha. Muitas vezes as pessoas não têm essa expectativa, né? E aí quando você acha que a pessoa tem essa expectativa e você não corresponde a ela, aí você se sente envergonhado, né? Então qual é essa expectativa? Quando você vai falar em inglês com alguém, você tem a expectativa que a pessoa está pensando, não, fulano fala bem, essa pessoa tem uma boa pronúncia, essa pessoa consegue se comunicar legal em inglês. E muitas vezes a pessoa não tem essa expectativa, ela não tem esse pensamento, ela não está acreditando nisso. Isso é uma coisa que está apenas na sua cabeça, né? Então, normalmente a gente sempre tem uma expectativa maior do que a realidade. E aí a gente nunca consegue corresponder a essa expectativa. Por isso que a gente sente vergonha, né? Mas eu vou dizer para você o que você tem que fazer para resolver esse problema, para que isso não aconteça mais, né? Tô vendo bastante gente mandando um bom dia aqui, como por exemplo a Lenir, que está aqui mandando Good morning Rafa, te assistindo da Irlanda. Fala Lenir, beleza? A Lenir, se eu não me engano é a Lenir que é a minha aluna, né? Confirma aqui pra mim, Lenir, só pra eu ter certeza que é você mesma. E aqui também o Adriano mandou um Good morning, né? Então vamos lá, vamos dar alguns exemplos aqui. Então quando você... tem gente de Londres aqui, a Joyce, mandando um oi lá de Londres. Então eu vou dar aqui alguns exemplos para você. Por exemplo, quando você começa a academia, né? Você está indo para academia pela primeira vez na sua vida. Você não está com o físico que você gostaria de estar, né? Você pode estar acima do peso, ou você pode estar mais magro do que você gostaria, ou seja, você não está da forma que você gostaria. Por isso que você está indo para academia, para ter uma mudança no seu corpo, uma mudança corporal, né? E aí o que acontece? Às vezes no primeiro dia a pessoa fica com vergonha. Por quê? Ela está achando que ela vai chegar na academia, ela vai ver apenas pessoas que estão lá, pessoas fortonas, e na sua cabeça essas pessoas estão pensando, nossa, como fulano está acima do peso, ou então, nossa, como fulano está magro, nossa, como fulano é diferente de mim. Então esse é um pensamento que você tem. Você está deduzindo a expectativa das outras pessoas, o que se passa na cabeça das outras pessoas. Mas a grande verdade é, quando você chega lá na academia e você vê essa pessoa, um cara que está lá fortão, ele não está nem aí para você. Ele está pensando no exercício dele, no que ele está fazendo, no que ele quer. Ele não tem expectativa nenhuma na cabeça dele sobre você. Principalmente porque ele não te conhecia, então ele não tinha expectativa nenhuma, né? Então, esse é um exemplo. Por exemplo, quando você vai para a academia, você fica com essa vergonha porque você acha que as pessoas estão pensando isso sobre você. No inglês, mesma coisa. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você está... Aqui a Lenir confirmou que a Lenir é minha aluna. E eu estou vendo o Adriano que está em Portugal também. A Vilma mandou um good morning. Fala, Vilma, tudo bem? E deixa eu ver se alguém mais chegou aqui. Chegou a Paty também, que está sempre aqui em todas as lives. Então eu vou dar um outro exemplo. Você está lá nos Estados Unidos, né? Você está na Disney, está passeando na Disney. E aí você vai parar no restaurante e tal, e você vai pedir sua comida. E aí você já está ali ansioso, que você sabe que você vai ter que falar inglês, né? Aí vem um garçom, uma garçonete para te atender. Essa pessoa tem alguma expectativa sobre você? Não muito. A expectativa dela é que você vai pedir a comida e pronto. Essa é a única expectativa que ela tem na cabeça, né? Aí ela vai falar com você e percebe que você não é americano, né? Percebe que você é um turista, né? Logo, o seu inglês não é igual ao dela, né? Tem pessoas que são fluentes, tem pessoas que não são fluentes. Imagino que esse é o seu caso aqui, você ainda não é fluente em inglês, né? E aí, então, a pessoa, ela entende, opa, essa pessoa não é fluente em inglês, então ela tem uma expectativa na cabeça? Ela tem a expectativa de que a comunicação não vai ser fácil.
né? Então olha só, a pessoa está com a expectativa certa. Então vamos supor, eu não sou fluente em inglês. Eu estou até aprendendo uma frasinha ou outra, estou fazendo curso e tal. Então o meu inglês não é bom. Qual é a expectativa na minha cabeça? Que a comunicação vai ser difícil. Qual é a expectativa na cabeça da pessoa que está te atendendo? Exatamente a mesma. Nesse caso, a coisa bate, né? Então a expectativa dela é que a comunicação vai ser um pouco mais difícil. Opa, essa pessoa não é americana, ela não sabe falar inglês, então a gente vai ter que dar um jeito dessa comunicação acontecer. Se nesse caso a expectativa é exatamente a mesma, não deveria ter vergonha, né? Você não deveria ficar com vergonha, porque a pessoa está esperando exatamente o que você está oferecendo, né? Uma comunicação com mais dificuldade. Mas por que a gente fica com vergonha? Porque na sua cabeça você acha que a expectativa da outra pessoa é diferente. Você acha que a expectativa dela é: ah, entendi, esse cara não fala inglês direito, mas eu quero que ele fale direito. É isso que você está pensando, mas essa não é a expectativa da outra pessoa. Ela entende que a comunicação vai ser mais difícil, então tá tudo tá tudo nos conformes, né? Tanto que você consegue entregar, quanto que a pessoa está esperando de você, né? Tô vendo aqui qual é o seu nome? A Adelaine, que está dizendo que está em Recife, assistindo a live direto lá do calorão do Recife. Ela deve estar lá na areia da praia assistindo essa live. Certo? Então, nesse caso, existe ali uma equiparação de expectativa e realidade. Então, não deveria haver vergonha, né? Você só sente vergonha porque você está imaginando que a expectativa da pessoa é diferente, né? Mas existem casos em que a expectativa da pessoa vai estar acima da realidade, né? E nesse caso você provavelmente vai ficar com vergonha e não vai ter muito o que fazer. Como assim? Por exemplo, a pessoa que está estudando inglês, então ela já está comprometida, ela está fazendo um curso, está matriculada em algum lugar, ela tem um professor, e aí na aula o professor faz uma frase, te pergunta uma frase que você já deveria saber, só que você não sabe porque você não estudou o suficiente. Então, nesse caso, aí é diferente. Aí, a vergonha faz sentido. Por quê? Porque existe uma expectativa, no caso do seu professor, né, que não corresponde à realidade. Então, ou seja, ele esperava que você conseguia fazer uma coisa e você não consegue porque você não estudou, né? Nesse caso, a expectativa do professor não vai ser baixada, né? Porque ele esperava que você já conseguiria aquilo, né? Uma coisa é assim: o professor pediu, você já domina o conteúdo que eu ensinei na aula anterior, que eu ensinei ontem, que eu ensinei na semana passada? Isso é uma coisa. Isso é normal, pode ser que você não tenha dominado ainda, né? Não deu tempo ainda de você assimilar. Mas uma outra coisa completamente diferente é quando o professor está te perguntando, está te pedindo um conteúdo de uma coisa que já foi ensinada lá no começo do curso, há semanas, há meses atrás, né? E essa já deveria estar assimilada, só que não está, porque o aluno não fez a parte dele, né? Você não estudou, né? Então aqui você percebe, existe uma expectativa que não é equiparada pela realidade, mas aí realmente por uma falta do aluno, uma falta da pessoa. E nesse caso realmente não tem como evitar a vergonha, né? Porque aqui você não fez, né? O outro aluno não fez o que deveria ser feito. Então existe a vergonha que não faz sentido, né? Como foi o primeiro exemplo que eu dei, então não faz sentido, você não precisa ter vergonha. E existe a vergonha que faz sentido e não tem como evitar, né? Ou melhor, tem como evitar. Seria você fazendo o seu papel, fazendo o que o professor espera de você, entende? Então tem dois tipos de vergonha aqui. Que não faz sentido, e o outro que faz, que é porque você sabe que não fez o que deveria ser feito, né? Tô vendo aqui a Joyce, por exemplo, ela falou que tem muita vergonha. Então, Joyce, provavelmente você está no primeiro caso, no caso da vergonha que não faz sentido, né? Porque você está lá pensando que a pessoa tem uma expectativa super alta sobre você, sobre o seu nível de inglês. E a grande verdade é que as pessoas não têm expectativa nenhuma, nem pequena nem grande, né? A pessoa não te conhece, não sabe como você fala. Já nas suas primeiras palavras é possível perceber o seu nível de inglês. Essa pessoa fala bem, essa fala mais ou menos, essa não fala nada de inglês, né? E aí a pessoa já vai criar uma expectativa realista, né? Então, essa pessoa fala inglês bem, então eu espero ouvir ela falando bem, né? Então, a expectativa aqui bate com a realidade. Essa pessoa tem um inglês intermediário, então eu vou ver o inglês mais ou menos vindo dela. Novamente, expectativa que bate com a realidade.
Ou, ah não, tô vendo que essa pessoa não sabe falar inglês, ou tem um inglês muito ruim, então eu imagino que essa conversa vai ser um pouco mais difícil. Então, expectativa que bate com a realidade. Quando a expectativa está no mesmo nível da realidade, não tem por que estar com vergonha, porque outra pessoa já sabe como vai ser a conversa, né? Ela já sabe, ela já percebeu qual é o seu nível de inglês. A Joyce está falando, eu sou muito insegura para falar. Então, com certeza por causa disso, Joyce, porque você está colocando a expectativa acima, né? Ou não, ou até pode ser, eu tenho dificuldade para falar inglês e sinto vergonha disso, por quê? Porque eu já estou estudando há muitos anos, né? E eu acho, novamente, a sua expectativa, eu acho que eu deveria estar falando muito melhor que isso. Às vezes pode ser que você está certa. Né? Você está estudando há muito tempo, você está num bom método, com um bom professor, num bom curso, então você já deveria estar com um desempenho melhor. Mas isso é raro de acontecer, né? Como eu já falei em inúmeras lives aqui, todas as escolas usam o método tradicional, o que é ruim, né? Um método que não apresenta bons resultados, então é natural que o seu inglês não esteja indo bem se você estuda pelo método natural, concorda? Então, aí também, novamente, não tem por que você ter vergonha, né? Porque você está desempenhando exatamente o que o seu curso te propicia, né? Então ele não é um método que não te dá bons resultados, então não teria como você estar falando bem, né? Então, novamente, a sua expectativa está acima. Você está falando, eu acho que eu deveria falar melhor, só que se o seu curso não corresponde, se a metodologia não corresponde a isso, né? Não tem como, realmente não vai ter como você ter esse bom desempenho, né? Então, um outro exemplo aqui. Até o que acontece quando o aluno está na aula e ele fala alguma coisa errada? Qual é a primeira reação dele? É pedir desculpa, né? Então, todo mundo que já fez uma aula de inglês aqui na vida sabe muito bem disso. O aluno fala uma frase em inglês, ele fala errado, aí ele fala sorry, ele pede desculpa, né? Por quê? Porque ele está com a expectativa acima. Ele está achando que ele deveria conseguir fazer aquilo, mas na maioria das vezes, essa não é a realidade, né? Na aula de inglês, qual é o esperado? Você conseguir falar tudo certinho ou você ter dificuldade? É você ter dificuldade. Se você conseguisse falar tudo certinho, você não precisava fazer aula, né? Então eu dou exemplo sempre de criança, né? A criança, ela não... Pensa numa criança de um ano e meio de idade. Ela não sai do estado em que ela está muda e aí da noite pro dia ela começa a falar português. Ela aprende a falar e fala tudo certinho. Não é assim que acontece. A criança começa a falar e ela vai falando errado por muito tempo até ela conseguir falar português corretamente, né? E você nunca vai ver uma criança pedindo desculpa, né? A criança que está aprendendo a falar ali, ela fala errado e fala, desculpa. Não, a criança nunca fala desculpa. Por quê? Porque ela não tem expectativa nenhuma, né? Ela não tem expectativa de falar certo. Nós, adultos, temos, a criança não tem, né? Só que quem está certo nesse raciocínio, nós ou a criança? A criança. 100% a criança, porque novamente, ela está aprendendo. Você também, você está aprendendo. Eu me surpreenderia, o dia que isso acontecesse, eu mandaria o aluno para estudo em laboratório. O dia que eu estivesse falando com o aluno e ele não falasse mais nada errado, falasse tudo 100% certo. Não faria o menor sentido, né? Ainda mais se você está começando, né? A sua expectativa tem que estar sempre alinhada com a realidade, né? Um aluno avançado, tudo bem, aí sim você tem essa expectativa de que ele fale corretamente, que só algumas pequenas coisas precisam ser consertadas. Agora um aluno básico, a expectativa é que ele não consiga falar. A expectativa é que ele tenha dificuldade. Eu acredito que a maioria de vocês aqui estão no nível básico, né? Tô vendo aqui o Lucas está falando, tem como aprender o inglês inicial sem o verbo to be? Claro, Lucas. Claro, se você não estudar por gramática, se você estudar com a abordagem natural, né? Que é o que eu vou mostrar para você no 2023 Fluente, o evento que eu vou fazer dia 6, 8 e 10 de fevereiro. Aliás, esqueci de falar, o link para vocês fazerem a inscrição está na bio, é só clicar lá e fazer o seu cadastro. O evento é gratuito e as aulas vão estar disponíveis apenas no dia 6, 8 e 10 de fevereiro, beleza? Lá eu vou te ensinar como você consegue aprender inglês em apenas um ano e eu vou te mostrar que você não começa com o verbo to be. Aliás, você não começa com ponto gramatical nenhum. Você começa com o tema, né? Isso é uma das coisas que eu vou ensinar. Você aprende por tema e não por tópico gramatical, certo? Mas voltando aqui no que eu estava dizendo, então a maioria de vocês que estão aqui, eu tenho certeza, está no nível básico, ou está no nível 0, né? Não sabe nada de inglês, nunca aprendeu inglês antes. Então, o que o professor espera ouvir de vocês na aula? Dificuldade, né? O que ele espera ver você, no seu desempenho?
que o seu desempenho seja ruim, porque você está começando. Então não é culpa sua, né? Então, novamente, a sua expectativa está lá em cima. Você começa a aula de inglês hoje e você acha que hoje você vai conseguir fazer as frases, vai conseguir falar corretamente. A sua expectativa não faz sentido. Ela não bate com a realidade, né? A realidade é, estou começando a fazer inglês hoje, ou comecei a fazer pouco tempo, eu ainda falo muito mal, minhas frases ainda são ruins, minha pronúncia não é boa, eu tenho dificuldade até de fazer frases simples. Essa é uma expectativa que bate com a realidade, que faz total sentido, né? Então é isso, vergonha está sempre relacionada a uma expectativa fora da realidade, uma expectativa muito acima da realidade, né? A única exceção, como eu disse aqui, é quando não, a expectativa deveria ser igual à realidade, né? O que está faltando aqui então? Ah, não, é porque eu não estudei, né? Então era esperado que eu tivesse estudado, mas eu não estudei. Então, toda a questão da vergonha depende única e exclusivamente de você, né? Então, qual é a solução para a vergonha? Você entender a sua expectativa, você sempre abaixar a sua expectativa. É assim que você resolve. Rafa, como eu paro de ter vergonha? Sendo realista, trazendo essa expectativa sempre para baixo, né? Ou então, no outro caso, você resolvendo o problema, você estudando, para quando chegar na aula, por exemplo, você que já faz um curso de inglês, e o professor te perguntar uma coisa que você já deveria saber, você conseguir responder, né? Porque você fez o que era esperado, você estudou como era esperado, né? Já dei o exemplo aqui, uma coisa é o professor te perguntar o conteúdo de ontem, da semana passada, coisas que você ainda não assimilou. Outra coisa é ele te perguntar uma coisa do começo do curso, de semanas atrás, alguma coisa que você já deveria ter memorizado, né? Então aí sim, se o aluno não fez o que deveria fazer, aí realmente vai ter esse momento de vergonha e não há muito que precise ser feito, né? Eu já contei aqui, inclusive, a minha história, né? De quando eu estudava, de que eu comecei a ir bem mal no curso, né? No começo eu tinha um pouquinho mais de facilidade, eu era mais novo, tinha mais tempo livre do que todo mundo que estava comigo na sala de aula, mas foi passando o tempo, eu fui me acomodando, eu não fazia as lições de casa, eu não fazia o que era esperado, né? Então eu não cumpria a expectativa. Nesse caso, a expectativa não estava acima da realidade, não, ela estava no lugar certo. O que não estava no lugar certo era a realidade, eu não estava estudando, né? Então eu chegava na aula, o que acontecia? Eu não conseguia ter o desempenho esperado, né? E é claro, eu estudava pelo método tradicional, que é ruim? Sim, estudava. Então o método não era bom. Mas, mesmo assim, não justifica, eu não estava no nível esperado para aquele método ruim, né? Até o método ruim vai apresentar um resultado muito mais lento, mas vai, né? E eu não estava nem naquele ponto, porque eu não estava estudando. No começo eu fazia todas as atividades, depois eu comecei a fazer só o que era obrigatório, e depois de um tempo eu já não fazia quase que nenhum obrigatório mais, né? E aí eu fui ficando com dificuldade. O professor me perguntava as coisas na aula e eu não conseguia responder. Aí o que aconteceu? Eu ficava com vergonha, porque eu sabia que eu não estava cumprindo com o esperado. Eu não estava fazendo o que dava, né? O que dava não, o que precisava, né? Aí depois eu corri atrás do prejuízo. Eu falei, não, agora eu preciso fazer isso direito. Eu estou um tempão sem estudar, então deixa eu revisar. Aí eu peguei todo o meu caderno, todos os livros, e fui revisando desde o começo, fui resolvendo todos os problemas, fui buscando entender as coisas que eu não tinha aprendido direito, né? E fui resolvendo o problema. Aí depois eu pude voltar para a sala de aula e estar de acordo com a expectativa, né? Então o professor perguntava, eu conseguia responder. E o que eu não conseguia responder era porque realmente ainda não estava no meu nível. Então eu sabia que não era uma culpa minha, né? Não é, eu não consegui responder porque eu não estudei. Não, eu não consegui responder porque isso ainda é uma matéria recente, porque eu ainda não estou dominando isso, né? Porque eu ainda não sei isso, então fazia sentido. Quando era assim, eu não tinha vergonha. O professor fazia uma pergunta e eu não sabia responder, eu não tinha vergonha. Por quê? Eu sabia que a minha parte estava feita, né? Então, novamente, expectativa e realidade alinhadas, certo? Então, vergonha é isso, não só no inglês, como em qualquer outra área da sua vida, a vergonha vem quando a sua expectativa está acima da realidade, né? É como, por exemplo, dando mais um exemplo aqui, deixa eu ver, antes do comentário da Joyce, ela disse, tenho que sair para trabalhar, uma pena, obrigada. Sem problema, Joyce, depois você assiste o replay da live que vai ficar disponível aqui, beleza? Então, mais um exemplo, você tá, sei lá, você sai você compra uma roupa nova, né? Vamos dar um exemplo, eu vou lá e compro um terno. Né? Eu falo, não, acho que eu preciso de um terno para ficar mais elegante, ficar mais bonito, vou na loja vou comprar um terno. Aí eu vou lá, compro tal, quando eu chego em casa eu me visto em frente ao espelho e falo, acho que não ficou muito legal não, né? Acho que não ficou muito legal, não é bem isso, acho que eu não fico bem de terno tal. Aí eu vou fazer o primeiro teste, né? Ponho o terno e vou em algum lugar. E aí eu fico com vergonha, acho que as pessoas vão achar que
eu não tô legal de terno, que eu não combino com terno, que tá muito grande, tá muito pequeno, tá muito apertado, né? Então eu tô com vergonha, por quê? Eu estou com uma expectativa que não bate com a realidade, né? Eu tô pensando, as pessoas estão com uma expectativa sobre mim, sobre a minha roupa, e ninguém tá nem aí, né? Pessoa que vai me ver, sei lá, eu vou entrar numa loja, entro com esse meu terno novo dentro de uma loja, né, para comprar alguma coisa. A pessoa vai olhar para mim, ela não vai fazer muito julgamento, porque ela não tinha expectativa nenhuma. Ela não me conhece, ela não sabe como eu sou sem terno, né? Para ela ter margem de comparação, vamos dizer assim. Então é uma expectativa que está só na minha cabeça. Porque eu me olhei no espelho e não gostei do que eu vi. Porque na minha cabeça eu tinha que estar melhor de terno. Mas é uma coisa que está só na minha cabeça. Quando a pessoa me olha, ela fala, não, é isso aí, não, tá legalzinho, né? É lógico, a não ser que eu esteja com alguma coisa muito chamativa, com um terno verde, com alguma coisa muito diferente, tá dentro da expectativa, né? Quando você vê uma pessoa imagina ver uma pessoa de terno, o que você espera ver? Uma pessoa com terno preto, normal, uma gravata, né? Agora você fala, pô, tô com terno cor de rosa, isso foge da expectativa, né? Aí pode ser que eu sinta vergonha, porque eu tô chamando a atenção, né? Tô fora do padrão. Mas fora isso, se eu estou normal, né, com o que é esperado, com o que está dentro da expectativa, o pessoal vai me olhar e vai falar, ah, beleza, um cara de terno, né? Nem vai fazer muito julgamento. Agora na minha cabeça eu vou ficar, putz, que vergonha. Nossa, as pessoas estão achando que eu tô ridículo. Nossa, eu não combino com terno, não é minha cara vestir terno. É tudo coisas que estão na minha cabeça. Expectativa fora da realidade, né? Então é isso. Voltando pro caso do inglês, para que em termos práticos, para a gente solucionar o problema. Então, o que é que você precisa fazer em termos práticos? Primeira coisa, quando você vai, antes de falar inglês, seja na aula ou numa situação real, você tem que ser realista com você mesmo. Você tem que pensar, qual é o meu nível de inglês? Né? Essa é a primeira pergunta que você tem que responder para você mesmo. Qual é o meu nível de inglês? Ah, eu tenho o nível intermediário. Lembrando, o seu nível não é o que o curso que você faz diz. O seu nível é o que você apresenta, né? É o que você consegue entregar, né? Ou seja, vamos supor, você toca violão e você fala, nossa, eu toco violão muito bem, eu sou assim uma maravilha no violão. Só que você toca sozinho, você dentro do seu quarto com porta fechada e ninguém tá te vendo, né? Aí quando você pega o seu violão e vai tocar na frente de alguém, você começa a errar, você vai cantar junto, você desafina, você fica com vergonha, a coisa não dá certo, né? Então, qual é o seu nível verdadeiro? É o nível que você toca sozinho dentro de casa ou é o nível que você toca mostrando pros outros? É o que você mostra, é o que você faz mostrando pros outros. Esse é o seu nível real, né? Mesma coisa o seu inglês. O seu inglês é intermediário porque você realmente fala ali num nível mediano ou porque você está num curso que é denominado como intermediário, né? Porque às vezes a coisa não bate. Às vezes você está num nível lá que é num curso que ele é nomeado como intermediário, mas o seu inglês está abaixo disso, né? Então a culpa não é sua, a culpa é de quem te colocou numa turma que não estava de acordo com o seu nível, né? Então você tem que ser realista. Pô, meu nível é inicial, meu nível é básico, eu sei uma coisa ou outra. Então, se esse é o seu nível, vai ser completamente normal você não conseguir fazer suas frases, seja numa sala de aula, seja numa viagem, seja numa reunião de trabalho, né? O meu nível é avançado. Poxa, então, e você realmente consegue falar em nível avançado? Então essa é a sua expectativa. Ninguém está esperando a perfeição. Ninguém está esperando que você fale com a pronúncia perfeita, a frase sem nenhum erro. Não, mas aí as pessoas vão esperar que você tenha um bom nível de inglês, né, se o seu nível é avançado. Então você tem que sempre colocar a coisa no nível certo, né? Você precisa entender se o meu inglês é básico, e provavelmente você tem vergonha porque o seu inglês é básico, né? Dificilmente, se tiver, coloca aqui nos comentários, mas eu tenho certeza que não vai aparecer nenhum. O pessoal falando, Rafa, meu inglês de fato é avançado e eu tenho vergonha de falar. Isso não vai aparecer, né? Ou Rafa, meu inglês é intermediário e eu tenho vergonha de falar. Isso não vai aparecer, ninguém vai colocar isso aqui nos comentários. Só vai aparecer, Rafa, meu nível é básico, ou então meu nível é 0 e eu tenho vergonha de falar. Só vai aparecer esses dois cenários e nesse caso é óbvio, né? Nesse caso é óbvio porque você vai ter mais dificuldades, mas aí você não precisa ter vergonha, né? Justamente por causa disso. O meu nível é básico, então todo mundo está esperando que eu não fale bem, todo mundo está esperando que eu tenha vários erros, todo mundo está esperando que de repente eu trave em alguma frase, né? Porque isso que é esperado de um aluno básico, né? O aluno básico não é esperado que ele tenha uma pronúncia boa. O aluno básico não é esperado que ele consiga se comunicar com fluência. O aluno básico, eu não espero que ele tenha um vocabulário avançado. Por quê? Porque ele é básico.
né? Então é isso que eu estou esperando ver coisas básicas. E é isso que ele vai me entregar. Então ele não precisa ficar com vergonha. Da mesma forma que uma criança que está aprendendo, uma criança brasileira que está aprendendo a falar português, ela nunca pede desculpa quando ela fala uma coisa errada. Porque não faz sentido, né? Ela não está com a expectativa acima. Ela está com a expectativa de acordo, né? Ou com expectativa nenhuma, né? A criança não tem expectativa nenhuma. Essa é a real. Tô vendo a Cleo chegou aqui e falou: Good morning, my teacher Rafa. Fala, Cleo. How are you? O Ferreira falou: Rafa, meu nível é básico, mas não tenho vergonha de falar. Maravilha. No caso do Ferreira, deixa eu ver o seu primeiro nome. Não tem, tá? Ferreira. No caso do Ferreira, ele tá. Por que ele não tem vergonha? Porque a expectativa dele tá alinhada com a realidade, né? Então ele é nível básico, como ele disse aqui, e se ele não tem vergonha de falar é porque ele entende que é óbvio que eu vou errar. É óbvio que minhas frases não vão ser perfeitas. Então, Ferreira, você está certinho, é isso aí, é alinhar expectativa com realidade, né? Quem mais aqui? A Nilza. A Nilza falou: o meu nível é básico e tenho vergonha de falar. Então, seu caso é o contrário do Ferreira, Nilza, porque você está com a expectativa acima da realidade, né? Diz pra mim, por que exatamente você tem vergonha? Porque sua pronúncia não é boa? Mas isso é esperado para um aluno básico. Ah, porque você trava para fazer uma frase simples? Isso é esperado para um aluno básico. Você não precisa ter vergonha disso, né? Porque, sei lá, você não consegue se sentir confortável numa aula de inglês e interagir com seus colegas? Isso é esperado para um aluno básico, certo? Então, você não deveria ter vergonha disso. Se você está sentindo vergonha, é porque você está esperando uma coisa diferente da realidade, né? Aí você complemento aqui, mas falo mesmo dando pontapés na gramática inglesa. Ó, aqui, ó, peguei, você já respondeu, você já me deu a resposta aqui. Você está pensando em gramática, né? Você está pensando em fazer frases corretas. E aí depois eu recomendo que você assista as outras lives que eu fiz aqui, nas semanas anteriores. Eu disse qual é o principal erro do método tradicional. Por que o método tradicional é ineficiente? Lógico, são vários motivos, tá? Eu já enumerei em dezenas de lives aqui, mas assim, vamos colocar o principal. É porque quem estuda com gramática, né, é ensinado o quê? Primeiro você fala certo e depois você fala fluente, né? E é isso que você tá com isso na cabeça. Fala, ó, eu falo com vergonha mesmo, né? Mesmo dando pontapés na gramática. Ou seja, você sabe que tá falando errado, isso te deixa com vergonha. Mas isso é absurdo, né? O método tradicional é absurdo por causa disso, porque ele diz que primeiro você fala correto e depois você fala fluente. Mas a verdade é o contrário. Primeiro você fala fluente, lembrando, o que é ser fluente? Ser fluente é você conseguir se comunicar com pronúncia ruim, com palavras erradas, com gramática errada, mas é se comunicar, se fazer entender e entender o que você ouvir. Isso é ser fluente, isso é se comunicar. Então os dois são sinônimos. Fluência é igual a comunicação. Então primeiro você fica fluente, você aprende a se comunicar, depois você vai aperfeiçoando, você vai corrigindo sua gramática, seu vocabulário, a sua pronúncia, o seu sotaque, você vai arrumando as coisas com o tempo, né? Então essa é a abordagem natural. Esse, por exemplo, é o meu método, o método non-stop, né? Uma das características dele, dentre várias, né? Que eu vou ensinar para vocês no dia 6, 8 e 10 de fevereiro, para quem tiver inscrito no 2023 Fluente, né? E se você pensar, por que eu digo que é um método natural? Porque é assim que você aprendeu português. Pensa comigo, novamente, quando você era uma criancinha e abriu a boca e começou a falar português, você falava tudo certo e depois você aprendeu a falar fluente? Ou primeiro você ficou fluente e depois você aprendeu a falar certo? Foi a segunda opção, né? Primeiro você abriu a boca e falou tudo errado, pronúncia errada, gramática errada, porque é assim que uma criança fala. Você falou tudo errado, mas você falava. Nada te impedia de se comunicar. Com o passar do tempo, dos meses e dos anos, a criança vai aprendendo a falar corretamente. Então a correção vem depois da fluência, né? Então aqui, ó, no seu comentário, Nilza, você entregou tudo. Você está preocupada com gramática, não por culpa sua, porque te ensinaram a pensar assim, né? Mas esse é um pensamento absurdo, né? Seria a mesma coisa aqui que você falar, eu vou refrasear aqui o que você disse, só trocando algumas palavras. Vamos supor que a gente estivesse falando aqui sobre dirigir. Eu fosse um professor de autoescola e vocês estivessem aqui interessados em dirigir, né? E eu estivesse falando, o título da live fosse Vergonha de dirigir, faça isso, né? E aí eu estivesse falando aqui, ó, seu nível de direção é básico, você começou a dirigir agora, né? E aí, Nilza, você teria de colocar nos comentários, sim, eu tenho vergonha de dirigir, né? E aí você coloca, mas eu dirijo mesmo assim, mesmo deixando o carro morrer. Né? Não faria sentido, porque quem está aprendendo a dirigir vai deixar o carro morrer.
É normal, né? Você vai ficar com medo, vai deixar o carro morrer, vai dar uma freada brusca, né? Quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente não sabe apertar o freio devagarzinho, a gente freia com tudo, né? Dá aquele trancão para frente. É normal, isso é esperado, é o esperado para quem está começando a dirigir. Alguém senta atrás de um volante para dirigir a primeira vez e sai dirigindo direitinho, aí depois, ah não, eu aprendi agora, ó, primeiro dia eu já aprendi a dirigir direitinho, agora sim eu vou começar a aprender a dirigir rápido. Não, não é assim. Você aprende a dirigir ali devagarzinho, deixa o carro morrer uma porrada de vez, você vai lá engatar a marcha e não sabe para que lado tem que ir, pergunta pro professor, né? É assim que a gente começa. Tudo na vida que você começar, você começa mal e aí vai aperfeiçoando, né? Mesma coisa com o inglês. Então, o método tradicional ele é absurdo porque ele prega o contrário do natural. E o que é o contrário do natural não tem chances de dar certo, né? Se eu falar para você, ó, voa, você não consegue voar, o ser humano não voa. Isso é antinatural, você não vai conseguir fazer isso, né? Se eu falar para você que é básica, Nilza, no inglês, eu falo, ó, você é iniciante, eu falo, fala inglês aí sem errar. Você não vai conseguir fazer isso, porque isso é antinatural, né? É impossível você, no nível inicial, falar corretamente com a gramática correta. Então você não precisa se preocupar, né? O Ferreira disse aqui que o nome dele é Fábio Ferreira. Então, voltando aqui só para concluir, Nilza, não tenha vergonha de falar, porque você vai falar errado, como você sabe que vai acontecer, e isso é normal. A vergonha está aí. Na sua cabeça está, eu vou falar errado, e isso não é normal. É só você trocar, eu vou falar errado, e isso é normal. E isso é o esperado, certo? E aí você vai ver que a vergonha vai desaparecer. Simples assim. Errando que se acerta, disse o Fábio Ferreira. É isso aí, Fábio. Excelente live. Sorry, Rafa, preciso sair. Vejo novamente mais tarde. Você é bom. Valeu, Vilma. Obrigado. Depois assiste o replay que vai estar disponível. Todas as 30... Hoje é essa live número 31? 32. Todas as 31 primeiras lives estão disponíveis, tanto aqui no Instagram como lá no meu YouTube também, beleza? Deixa eu ver se teve mais algum comentário aqui. De mais alguém? Não. Então é isso. Vocês devem remover a palavra sorry do vocabulário de vocês quando vocês estiverem falando inglês. É lógico, quando você precisar pedir desculpa para alguém por um motivo razoável, aí não, aí você usa. Mas quando você comete um erro na sua frase, você não deve pedir desculpa, não faz sentido pedir desculpa. Você não pedia desculpa quando estava aprendendo a falar português, né? Porque você entendia que era aquilo que você conseguia falar. Agora no inglês você precisa entender a mesma coisa. É isso que eu consigo oferecer. É isso que eu consigo produzir. Então eu não preciso pedir desculpa. Eu não preciso pedir desculpa por uma coisa que eu não sei fazer, né? Por exemplo, eu não sei pilotar um helicóptero. E se alguém chegar pra mim e falar, Rafa, você consegue pilotar um helicóptero? E eu disser não, eu não preciso falar, desculpa. Não, desculpa por quê? Não era esperado que eu soubesse, né? Mesma coisa você, é uma aluna básica. Eu sou aluna básica e não consigo falar corretamente. É óbvio. É óbvio, se você conseguisse falar corretamente, você não era mais básica. Entende? Então, logo, você não precisa pedir desculpas pelo óbvio, né? É o normal ter dificuldade de falar errado. Tô vendo o Léo falando, bom dia, eu tenho uma audição boa, mas tenho dificuldades para falar. Normal também, Léo. Normal, é outra coisa que a gente precisa entender. Você vai sempre desenvolver as suas habilidades em inglês de forma desproporcional. E existe um padrão. A sua audição sempre vai ser melhor do que a sua fala. Nunca vai ser o contrário. Assim, eu não vou dizer nunca, mas em raríssimos casos. Porque, novamente, não é natural que isso aconteça. Por quê? Porque você ouve o tempo inteiro. Para ouvir eu não preciso fazer nada. Eu posso estar aqui parado, ponho um fone de ouvido, ouço uma música em inglês, assisto um filme, ouço alguém falando num vídeo de YouTube, né? Então é muito mais fácil, muito mais prático. Agora falar, eu preciso de alguém, né? Eu preciso de um parceiro, a não ser que eu fique falando com um espelho, né? Mas como quase ninguém faz isso, então é normal, você vai falar muito menos, e eu digo aqui em tempo, você vai ter muito menos tempo falando do que tempo escutando. Então é natural que a sua audição fique melhor do que a sua fala. E sempre vai ser assim para sempre, tá? Para sempre. Porque isso também acontece em português. Olha só que curioso, né? Então, vou dar um exemplo para você. Se você
você assistir uma novela, por exemplo, um filme de época, né? Você vai ver lá um português falando o português de Portugal e o português antigo, né? Você assiste lá uma novela clássica da Globo, de época, até aqui um brasileiro mesmo falando, você vai ver ele falando voz me falando outras palavras que não são mais comuns ao português de hoje em dia, né? Provavelmente você vai entender aquilo, mas você talvez não conseguiria falar daquela mesma forma, né? Um outro exemplo, o Michel Temer, como naqueles 2 anos que ele foi presidente do Brasil, no começo ele fazia uns discursos e ele falava um português muito perfeito, né? Então, por exemplo, ele falava, a economia precisa melhorar e fazê-lo-ei, né? Então ele falava desse jeito, fazê-lo-ei. Isso é um português muito correto, muito bonito de se ouvir, né? Então, talvez você entenda todas essas frases se você ouvir alguém falando desse jeito. Mas se fosse para fazer igual, talvez você não conseguiria, né? Por quê? Porque a sua audição em português ela é melhor do que a sua fala, também em português, né? Então, isso é normal de acontecer e isso vai acontecer para sempre. Sua audição vai ser sempre melhor do que a fala. O que a gente precisa fazer é continuar aumentando os dois para que a sua fala chegue no nível bom, né? Sua audição vai ser excelente quando a sua fala for boa, né? Então a gente precisa sempre crescer os dois juntos. Mas isso é completamente normal, tá? Foi o Alex, né? Não, foi o Léo. Então isso é completamente normal e esperado. E aí eu disse que assim raramente pode acontecer o contrário, né? Da fala ser melhor que a audição. Como que isso acontece? Por que isso é raro acontecer? Porque isso aconteceria, por exemplo, com um aluno que lê muito, né? E eu já disse que é o caso de algumas pessoas. O aluno que lê muito em inglês, né, ele trabalha, por exemplo, ele recebe e-mails em inglês, ele até tenta ler coisas na internet, então ele tem muito convívio com o inglês escrito, com a leitura, né? Só que ele ouve pouquíssimo, né? Só que ele tenta falar. Né, com aquilo que ele aprende na escrita, através da leitura, ele tenta falar. Toda vez que ele conhece alguém que sabe falar em inglês, ele tenta conversar com a pessoa. Né? Tem pessoas que são assim, são bem atiradas, não têm vergonha de falar, né? E aí tentam se comunicar. Só que aí, ele por ter muito convívio com a escrita, a pronúncia dele é muito ruim. Né? Eu já falei que isso aqui acontece. Então, se você lê muito em inglês, mas você escuta pouco, a tendência é a sua pronúncia ficar ruim. Né? Então, nesse caso, eu estou dando exemplo desse aluno, ele não ouve muito, mas ele lê muito e ele tenta falar. Então ele vai falar e vai falar errado, né? E como ele não ouve muito, a audição dele também é ruim. Então esse seria o raríssimo caso, porque é raríssimo esse perfil de pessoa, em que a fala é melhor que a audição, né? Isso é raro e isso é ruim, né? Porque novamente não é o natural. Nunca vai estar igual, tá? Sua audição nunca vai ser igual à fala, isso é impossível, tá? Então ela vai sempre ser desproporcional. O que a gente precisa é que a sua audição seja melhor do que a fala, o que acontece com 99% das pessoas. Se ao contrário, o seu caso, se a sua fala é melhor do que a sua audição, então aí nós temos um problema. Entendeu? Porque você está tentando falar sem ter referência auditiva e aí a sua fala vai ser provavelmente muito ruim. Ela é melhor do que a sua audição e mesmo assim ela é ruim. Né? Então o contrário é que é o desejado, né? E o esperado também. Deixa eu ver aqui mais um comentário que chegou da Nilza, perdão. Cadê Nilza? Peraí. Como ter um bom listening? O meu nível de writing e reading até que é bom. Ó, mesma coisa, tá vendo, Nilza? Você estuda pelo método tradicional, tenho certeza, né? Tenho certeza, pelos seus comentários aqui já diz tudo. Você está falando que sua escrita e leitura são melhor que a sua audição. Justamente, método tradicional. Ele faz esse efeito na gente mesmo, né? Esse efeito ruim, antinatural, né? Por isso que quase ninguém consegue aprender inglês. Então, você pode assistir as lives que eu fiz uma live sobre pronúncia e uma sobre audição, lembrando que as duas coisas estão relacionadas, o que você faz para melhorar a sua pronúncia vai melhorar a sua audição e vice-versa, né? Então sempre está associado os dois. Você pode assistir essas duas lives, mas assim, em via de regra, para não te deixar sem uma resposta aqui, você vai precisar ter cada vez mais referência auditiva, cada vez escutar mais coisas, de acordo com o seu nível, né? Então eu recomendo, por exemplo, aqueles livros Graded Readers, né? Assista também a live que eu fiz sobre leitura em inglês, né? Naquela live eu mostrei um livro, que era um audiolivro, então você lia e escutava ao mesmo tempo, e ele é adaptado para nível. Então ele era um livro para alunos básicos. Então se o seu inglês é básico, como você disse, tanto a leitura quanto a audição vão estar de acordo com o seu nível.
Aí você vai ouvindo, e a sua audição vai melhorando, né? E ao mesmo tempo você precisa trabalhar a sua pronúncia, porque trabalhando a sua pronúncia vai melhorar a sua audição também, né? Então são essas duas dicas que vão fazer toda a diferença, né? Mas assista essas 3 lives que eu falei sobre audição, sobre pronúncia e sobre leitura, que lá tem mais uma porrada de dica que vai te ser muito útil. Esse é o meu caso, meu listening é pobre, disse a Nilza. Exatamente, Nilza, método tradicional. Novamente, mesmo assim, você não precisa ficar com vergonha, porque é o esperado, né? Então, se eu fosse dar aula para um aluno, né, ele chegasse para mim e falasse, já estudei inglês antes, então eu não vou começar do zero. Já estudei antes, mas estudei em uma escola tradicional, né? Qual seria a minha expectativa? Seria a expectativa de ver um aluno que até deve ler razoavelmente, talvez até consiga escrever alguma coisa, mas deve ter uma comunicação e uma audição muito ruim, porque são esses resultados que o método tradicional produz, né? Então, o aluno não precisaria ficar com vergonha de falar comigo, porque eu já esperaria um desempenho ruim na fala dele. Então é normal, expectativa alinhada com realidade. Novamente, quando isso acontece, não existe vergonha, né? Deixa eu ver, a Cleo mandou aqui a mensagem. Você é muito tranquilo, me sinto à vontade para tentar falar, né? Então, a Cleo, no caso, é minha aluna, então ela já me conhece, isso já facilita, já tira a vergonha, né? E justamente por ela ser minha aluna, a expectativa está alinhada à realidade. Eu a conheço e eu sei o que esperar do inglês dela, né? Então ela não precisa ficar com vergonha, né? Porque justamente por eu ser o professor, se ela falar alguma coisa que ela já deveria saber, né? E ela fez a parte dela e estudou, ela poderia me culpar. Ela poderia falar, Rafa, você não ensinou direito, porque você ensinou isso, eu lembro, e eu estudei, mas mesmo assim eu não aprendi, né? Então ela poderia me culpar. Então não tem porque ter vergonha, a expectativa está certinho com a realidade. Deixa eu ver se teve mais algum comentário de alguém. Qual é o seu nome aqui? Não dá pra ver, tá, é só o nome do link, mas ele falou, Yo Rafa, I want to learn English on as year studying with your videos. Maravilha, então ele tá dizendo aqui, tá escrito só ASME, né, no seu perfil, não sei qual é o seu nome. Então ele tá dizendo que ele quer aprender inglês esse ano e assistindo os meus vídeos. Maravilha, então você precisa estar inscrito no 2023 Fluente. Vou repetir aqui, é o evento que eu vou fazer no dia 6, 8 e 10 de fevereiro. Lá eu vou ensinar para vocês como você vai ficar fluente em inglês em apenas um ano. Tudo que você precisa fazer para conseguir esse resultado em um ano. Todo mundo que está nessa live aqui quer aprender inglês, então todo mundo tem que estar inscrito no evento. Ele é gratuito, são aulas gravadas, então não tem absolutamente desculpa nenhuma para você não estar inscrito, beleza? Então vai lá, o link está na minha bio, é só apertar, fazer o cadastro, entra no grupo de WhatsApp onde você vai receber o link, só aguardar lá, não vai ter um monte de mensagem, o grupo é bloqueado, só eu posso postar, então é tudo simples e prático para você estar lá no dia a partir do dia 6 e assistir essas aulas. Se esse é o seu plano, ficar fluente esse ano, você precisa estar no evento. Não tem por que não estar, né? Depois o outro Léo chegou aqui e falou quais os principais vícios que devemos evitar quando iniciamos a aprender. Certo. Eu fiz a live na semana passada, eu fiz falando dos hábitos que a gente tem que ter, né? O que seria o contrário dos vícios. Então, os vícios que você não pode ter é ficar traduzindo do português para o inglês. Você pode até fazer o contrário, não tem muito problema. Você vê uma frase em inglês, você fala, não entendi, vou traduzir para o português. Isso não tem problema. O problema é você pensar na frase em português e tentar traduzir para o inglês. Ou seja, o que 70% dos alunos fazem. É o errado, é o pior vício que você pode ter. Porque vai sempre dar errado, né? A sua tradução sempre vai ficar errada e às vezes muito errada, a sua frase não vai ficar com qualidade e não faz sentido você pensar assim, né? Um idioma não é a tradução direta do outro, né? Então você não pode pensar assim. O certo é você pegar as frases que você tem, que você já sabe, e com elas você trabalhar, você tentar fazer variações dela, né? Então, já que eles perguntou sobre vícios, um vício que eu percebo que os alunos têm é tentar fazer frases aleatórias. Então, vamos dar um exemplo. O aluno do meu curso, ele aprendeu a fazer frases no presente, a descrever a rotina dele, né? Aí beleza. Aí ele fez lá uma lição de casa. Ele falou, deixa eu fazer um monte de frase aqui. Aí quando eu vou ler, as frases dele, ele fez frases no presente, no passado e no futuro, né? As que ele fez no presente, ele acertou. Por quê? Isso ele tinha aprendido já no curso. As que ele fez no passado e no futuro, ele errou. Por quê? Porque ele não aprendeu a fazer, né? Então ele tentou fazer frases que ele ainda não sabia fazer. Ele fez frases aleatórias, né? Ele falou, eu quero falar isso, deixa eu fazer. E não é assim que funciona. Você tem que ver,
o que foi que eu aprendi, né? No caso, então, pegando no método natural, no método non-stop, que é o meu método, qual foi o tema que eu aprendi? Ah, eu aprendi a falar sobre a minha família. Então eu sei fazer todas as frases que envolvem esse assunto. Então é essas frases que eu vou praticar. Então eu não vou sair fazendo frases aleatórias. Ah, eu quero falar sobre o final de semana, mas eu não aprendi a falar sobre isso. Ah, mas eu vou tentar mesmo assim. Não, o aluno básico não deve tentar isso. O intermediário pode. O aluno avançado pode. Por quê? Porque ele já aprendeu muito mais e ele já está, ou principalmente o intermediário, ele já está começando a criar as suas próprias frases do zero, né? Com toda a referência que ele já tem, ele consegue fazer frases do zero. O aluno intermediário, ele já consegue fazer isso. O avançado, então, nem se fala. O básico ainda não consegue fazer isso, então ele não deve tentar fazer isso. O aluno básico fica só na zona de conforto, só nas frases que ele sabe fazer, né? Aí você pode pensar, pô, Rafa, mas assim eu não vou evoluir? Lógico que você vai. É lógico que você vai, porque cada vez mais você está aprendendo novos temas, novas frases, e isso está formando o seu repertório. Você só consegue fazer frase do zero quando você tem um repertório. Antes disso, se você tentar, você só vai fazer frase errada e muito errada. Se fosse pouquinho, beleza. Não, mas você vai fazer muito errado, né? Você vai começar a desenvolver esse péssimo vício de pensar em português e traduzir para o inglês, né? É pensar em português e traduzir a frase para o inglês. Esse é um péssimo vício. Então, Léo, esses seriam os dois principais. Você fazer frases aleatórias e você traduzir do português para o inglês. São os piores vícios que você pode ter. Vou falar mais sobre isso no 2023 Fluente, por isso que você também precisa estar lá. A Elaine disse, você passa essa tranquilidade e quer aprender muito com você. É isso, Elaine, porque você sabe, aqui a expectativa está alinhada à realidade, né? Eu estou ensinando uma coisa para vocês e eu não espero que você produza mais do que isso, né? É isso, né? Então, eu sei que o aluno básico vai errar, né? Eu sei que o aluno intermediário vai produzir um pouquinho mais, né? Eu sei que o aluno avançado vai errar muito menos, né? Como a maioria de vocês esmagadora que é básico, então eu não vou esperar ver um discurso em inglês de um aluno que é básico. Isso não vai acontecer, né? Aqui a Elaine corrigiu a frase dela, falou que quero aprender. Deixa eu ver aqui o seu nome, que mandou um bom dia. Francisco Conceição, que já assistiu algumas lives aqui, fala Francisco. Depois o Amorim, qual é o seu nome? O seu primeiro nome, deixa eu ver. Peraí que eu perdi. Geisaías, é isso? O Geisaías falou, vergonha não tenho, só não sei mesmo. É isso, Geisaías, tá alinhado. Expectativa alinhado com realidade. Você não tem vergonha. Por quê? Porque você não sabe falar. Então, por que você teria vergonha do que você não sabe? A não ser que seja culpa sua, né? Novamente. Eu não sei. Mas por quê? Você nunca estudou inglês? Então beleza. Não, eu não sei porque eu estudo inglês há não sei quanto tempo, mas eu nunca faço as lições de casa, não estudo, não faço nada que o meu professor fala. Aí não. Aí seria um motivo para ter vergonha. Porque você não está correspondendo à expectativa. Agora, não, eu não estudo inglês. Então, ótimo, né? Não, eu aprendi bem pouquinho. E aí esse bem pouquinho que eu falo eu não tenho vergonha. Ótimo, é isso mesmo, não tem que ter vergonha mesmo, né? Deixa eu ver aqui mais uma mensagem. Eu sei escrever e ler por usar softwares em inglês, mas não sei falar e ouvir e entender. Sinto que fazem muita fala. Sinto que falam muito rápido, né? É isso, é a mesma coisa, né? Sim, você não está estudando pelo método tradicional, você está aprendendo com o trabalho, no caso, né? Com softwares que você usa. Mas você está aprendendo da forma tradicional, vamos dizer assim. Igualzinho ao método tradicional, com escrita, com leitura, né? Então essa não é uma boa forma. A sua audição vai ficar defasada, a sua fala vai ficar defasada, né? E também não é natural, por quê? Porque o natural ao ser humano é a comunicação oral e não a comunicação escrita. A escrita foi uma coisa que nós desenvolvemos, né? Mas qual é o natural? Né? O natural é você falar. Deus criou você para falar, não para escrever. Escrever a gente aprendeu, mas Ele criou você para falar, né? Então quando você aprende através da escrita e da leitura, você está indo o contrário do natural, né? Pensa comigo, a criança ela aprende português lendo ou ela aprende português ouvindo? Né? Então isso já diz muito sobre o que é natural e o que não é. Então a gente precisa consertar essa parte aí e dar mais referência auditiva para você, né? A Nilza falou, Rafa, desculpa o meu engano, eu estou no E2. E2, o que seria o E2, Nilza? É o nome do curso que você está, na escola que você está? Porque se você estiver usando lá a denominação do Common European Framework, ele não vai até a letra E, ele vai só até a letra C, né? Ele é A1, A2, B1, B2,
e C1, C2, né? Também é uma denominação que eu não gosto, não acho que condiz com a realidade, mas enfim. A Lenir falou, Rafa, quando eu traduzo uma frase do português para o inglês, eu analiso a frase traduzindo e percebo que isso e consigo corrigi-la, né? Então deixa eu ver aqui de novo. Frase do português para o inglês. Novamente, Lenir, não é uma boa, né? Você está falando aqui, eu analiso a frase traduzida e percebo isso e consigo corrigi-la. Acho que eu entendi. O que você percebe é o que não dá certo, né? Que isso não dá certo e aí você precisa corrigir. Sim, não dá, ainda mais você por ser minha aluna, você já tem toda a referência lá. Pega as frases que eu ensino e você vai só se virar com elas. Não tente compor frases novas. Se você está fazendo do português para o inglês, é porque você está tentando fazer frases que você ainda não sabe fazer. E isso você não deve fazer, isso vai dar ruim com o tempo, né? Então é isso. Para o aluno básico, às vezes é um pouco frustrante, porque você vai querer falar coisas que você não consegue, e é normal, né? Por exemplo, eu gostaria de falar, pensar aqui no idioma, gostaria de falar japonês, mas eu não falo, né? Infelizmente, é frustrante, mas é a realidade, eu não falo, né? Então, eu não vou tentar falar uma coisa que eu não sei falar, eu precisaria começar a estudar o japonês, eu não vou conseguir falar o japonês. Mesma coisa no aluno básico, eu gostaria de falar tudo o que eu quero falar, mas eu não consigo, porque eu sou básico. Se eu fosse intermediário, se eu fosse avançado, eu conseguiria, mas eu sou básico ainda, então eu preciso me conformar, eu sei que é difícil, mas eu preciso me conformar ao meu nível e ter paciência, que com o tempo eu vou conseguir falar. Beleza? Então, pessoal, é isso. Só pra gente encerrar aqui, o que você deve fazer para não ter vergonha de falar inglês é alinhar a sua expectativa à sua realidade. Se você tem vergonha, é porque você fala errado, ou você fala com a pronúncia ruim, ou você não consegue falar, até mesmo isso, né? Se esse é o seu caso, é porque provavelmente você é aluno básico. Se você é aluno básico, é isso mesmo que você deveria conseguir fazer. Normal, então não tem que existir vergonha. Então é só você entender isso. É você entender, o meu inglês é ruim, e é isso mesmo. Ele tem que ser ruim, porque eu sou básico. Se ele não fosse ruim, eu não seria básico e não teria vergonha. Entende? É um raciocínio puramente lógico. Então, para você não ter vergonha na hora de falar, é só você lembrar, antes de falar, é só você lembrar qual é o meu nível. Meu nível é básico? Então beleza, então eu vou falar, eu vou conversar com essa pessoa em inglês, já ciente de que eu vou errar. E eu não vou ter vergonha, porque isso é o natural, né? É o esperado. Eu vou falar já estando ciente que minha pronúncia vai ser ruim. E eu não vou sentir vergonha disso, porque isso é normal, né? É o esperado. Então é isso, alinhar a expectativa com a realidade. Toda vez que isso acontece, a vergonha desaparece, certo? Pessoal, é isso, foi um prazer tê-los aqui mais uma vez, eu adorei fazer essa live, espero que vocês tenham adorado assisti-la. Lembrando, inscrições abertas para o 2023 Fluente, é um evento online e gratuito, que eu vou fazer nos dias 6, 8 e 10 de fevereiro. Nesse evento eu vou ensinar para você tudo o que você precisa fazer para ficar fluente em apenas um ano. Serão 3 aulas em que eu vou te passar todo esse conteúdo, isso é 100% possível e só quem estiver lá na aula vai aprender a fazer isso. O link para você se inscrever e conseguir assistir as aulas desse evento tá na minha bio. Encerrando a live aqui, você vai lá e faz o seu cadastro, beleza? E lembrando, para você ficar preparado para esse evento, que vai acontecer só a partir do dia 6, eu estou fazendo essas semanas de aquecimento, fazendo live de segunda a sexta, manhã, tarde e noite. Essa foi a primeira live do dia, agora 1h da tarde eu vou voltar daqui a pouquinho já para a segunda live. E o título dessa live é: você mora fora do Brasil e não fala inglês? Essa live é para você. Tenho certeza que é o caso de vários de vocês que estão aqui, né? Muita gente falou no começo que não está no Brasil. Então, se você mora fora do Brasil e ainda não fala inglês, a live que eu vou fazer 1h da tarde é para você. Você precisa estar lá, beleza? Então, pessoal, é isso. Um abraço e até daqui a pouquinho, a 1h da tarde. Valeu!